Hoje nós vamos falar sobre aprender alemão sem sair do Brasil. Você está planejando uma viagem e você está se perguntando se é melhor você viajar e aprender alemão já num país estrangeiro? Eu tenho uma experiência para contar para vocês. Cheguei na Alemanha falando quase nada e foi um choque para mim. Mesmo as pessoas sendo bem gentis, falando francês ou inglês comigo, o melhor é você sair já sabendo um pouco do básico e aproveitar esse momento que não está fácil para viajar, para aprender alemão aqui no Brasil antes de ir, para poder se comunicar um pouquinho chegando lá. Essa é a minha dica principal desse vídeo e eu vou te explicar por quê. Eu sou Manuela Vasconcelos, eu sou professora de alemão e estou aqui para facilitar o seu aprendizado com vídeos temáticos, onde você aprende muito mais do que gramática. Você planeja viajar? Você planeja fazer uma viagem para estudar, ou para trabalhar, ou para morar num país de língua alemã? Quais são os países que falam alemão, para começar? Nós temos a Alemanha, Deutschland, a Áustria, Österreich e temos também a Suíça, die Schweiz. Esses três países são chamados de Dach e nessa Dach quer dizer em alemão teto, né? É também um jogo de palavras, D de Deutschland, A de Áustria, né? Österreich e CH de Schweiz, de Schweiz. E nesses países, esse termo dar é muito utilizado para pessoas que fazem esportes de inverno, esportes na neve, né? Ski. Ski em alemão se escreve S-K-I, com letra maiúscula, e se pronuncia Ski. E nós dizemos Skifahren ou Skilaufen. Skifahren é quando você tem aqueles bastões, né? Que você vai deslizando na areia. E Skilaufen é quando você vai andando também com umas bengalinhas, né, que são mais para você se equilibrar, né, na neve. Então são esportes de inverno e uma coisa que os brasileiros não sabem muito é que quando você está no alto da neve, onde tem muita neve, naquelas montanhas, por exemplo, do Tirol, as pessoas voltam bronzeadas das férias, porque lá a neve reluz e as pessoas tomam sol e é muito quente. É muito bonito esse tipo de viagem. Muitas pessoas gostam de fazer alpinismo, mas também esporte de inverno nessa região que se chama Dach. Então, se você quer viajar, você diz reisen. Ich möchte reisen. E quando você vai fazer uma frase com reisen, você vai usar primeiro o tempo e depois o lugar. Ich möchte nächstes Jahr, eu gostaria de viajar no ano que vem, para onde? Né? Nach Deutschland reisen. Ich möchte nächstes Jahr nach Deutschland reisen. Ich möchte in 2 Jahren nach Österreich reisen. Ja? Então, o verbo reisen quer dizer viajar. Eu falo esse R porque é um R do sul, rolado, mais italiano, né? Aprendi porque morei em Munique. Ich möchte reisen. Nós temos também o verbo trabalhar, arbeiten. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Normalmente, a primeira sílaba é a sílaba tônica em alemão. Arbeiten. Tá bom? Prestem atenção. E nós temos também o verbo wohnen. Ich möchte später in Deutschland wohnen. Ich möchte später in Deutschland arbeiten und wohnen. Später quer dizer mais tarde, né? Ich möchte in 10 Jahren in Deutschland wohnen. Zum Beispiel, por exemplo, né? Então, é um plano que você está fazendo e você tem um tempo para aprender. Você pode utilizar esse tempo que nós não estamos podendo viajar por questões de saúde e ir aprendendo alemão com tempo, com concentração e com o nosso apoio aqui no YouTube, tá bom? Um verbo que é muito importante vocês conhecerem é o verbo studieren. Em alemão, studieren quer dizer estudar, mas é só no contexto da faculdade, quando você vai buscar um diploma universitário. Então você diz, por exemplo, ich studiere Germanistik, ich studiere
Mathematik, wir studieren Biologie, wir studieren Medizin, né? Estudamos germanística, matemática, biologia ou medicina, né? Sempre para ter um diploma universitário. Esse é o verbo studieren, que vem do latim. Esses verbos que tem I-E-R-E-N no final são sempre verbos que vêm do latim e são totalmente regulares. Então, studieren sempre para um diploma universitário. Tem também o verbo lernen, que muitos brasileiros têm um pouco de dificuldade de discernir de studieren. Lernen é para você aprender uma habilidade. Então você aprende, por exemplo, ich lerne Deutsch. Você aprende línguas. Ich lerne Deutsch, ich lerne Russisch, wir lernen English, wir lernen Französisch, wir lernen Italienisch, né? Então, usamos o verbo lernen para falar de um estudo num curso de línguas, em que você não vai ter um diploma universitário. Você também pode dizer ich lerne zu kochen, aprendo a cozinhar. Então são habilidades, tá? Então, atenção, você também pode falar, por exemplo, ich lerne jeden Tag Deutsch, quer dizer que todo dia você estuda alemão. Em português você diz estuda alemão nesse sentido, mas em alemão nós dizemos ich lerne jeden Tag Deutsch no sentido de que você está praticando alemão, fazendo os exercícios de alemão todo dia. Aí você vai usar o verbo lernen, tá bom? Studieren é só para os estudos universitários específicos para você receber o seu diploma, tá bom? Preste atenção nessa diferença entre esses verbos studieren e lernen. Então, por que você quer viajar para um país de língua alemã? Reist du wegen Arbeit? Reist du wegen Studium? Oder reist du wegen Freunden oder Familie? Warum reist du? Por que você viaja? Pelo trabalho, por estudos, para estudar ou para encontrar amigos ou família, né? Qual é a sua razão para viajar? Coloque aqui nos comentários, assim a gente pode já ir conversando sobre as viagens. Quando você aprende uma língua estrangeira, é muito importante você ouvir muito. As crianças, quando são bebês, elas ouvem pelo menos 2, 3 anos até começar a balbuciar as primeiras palavras. Então elas não estão se importando em falar uma frase inteira, com uma gramática, saber o que é verbo, o que é predicado, palavra com letra maiúscula. Elas não estão preocupadas em saber se a palavra tem letra maiúscula ou minúscula. Elas não estão preocupadas com a gramática, elas aprendem de uma maneira mais intuitiva. Essa é a maneira melhor para aprender, em bloco. As crianças aprendem em bloco, com muita informação, e elas aprendem de uma maneira assim, muito intuitiva. Elas aprendem mais, com mais informação e com menos bloqueio, né? Então, o que a gente precisa fazer nós, como adultos, aprendendo uma língua estrangeira, aprendendo alemão? Precisamos ouvir muito. O que eu recomendo para você, que se interessa pelo que está acontecendo pelo mundo, que se interessa por arte, filosofia, esporte, política, eu te recomendo vivamente abrir um site chamado nachrichtenleicht.de. O nome do site em português é noticiasfacilitadas.de. DE quer dizer Deutschland, né? Então todos os sites que são alemães finalizam com DE. Nesse site, toda semana você tem 4 temas. Pode ser um tema de política, política nacional da Alemanha, política internacional. Pode ser um tema assim de curiosidades e sempre tem alguma coisa sobre esportes. Então você vai ver um pequeno vídeo ali ou fotos, e através desses vídeos e dessas imagens você vai entender o tema do que está se passando, né? Você, claro, vai buscar um tema que te interesse mais. Primeiro você ouve o vídeo bastante, você pode ouvir 1, 2, 3 vezes para você se habituar e catar algumas palavras que você já conhece. Pelo latim você já entende algumas palavras. Por exemplo, se você estiver falando, se for alguma coisa sobre Olimpíadas, né? De Olympische Spiele, você já ouve Olympische, né? Já sabe que é Olimpiada, de Olimpiada, Jogos Olímpicos, né? Gymnastik, você já ouve Sport, esporte, né? Ginástica, esporte. Então, palavras que vêm do latim já te remetem a significado que você conhece em português. Você vendo as imagens e vendo o vídeo
Depois você pode ler o texto em alemão que está escritinho ali. Você pode ouvindo, na segunda, na terceira vez, você pode ouvir ao mesmo tempo que ler, né? E depois, na quarta, quinta vez, você pode apenas buscar ler se lembrando do que você ouviu. Esse é um método que muitos adultos utilizam. O que eu te recomendo mais é você ouvir o mais possível antes de começar a ler, tá? Para você se habituar ao som das palavras. Se você fizer isso todos os dias, você vai ver que você vai muito para frente. Além de ler esse tipo de notícias, para quem gosta de saber o que está acontecendo no mundo, tem também a possibilidade de você ouvir música, né? Com música a gente vai direto ao coração, a gente se emociona e a gente escolhe canções que nos tocam. Então, tem músicas muito boas sendo veiculadas hoje e muitos dos meus alunos aprendem muito alemão com música. Tem cantores como, por exemplo, Rammstein, que é um grande poeta que faz uma crítica da sociedade de hoje, da Alemanha, fazendo clipes super bonitos, bem feitos e assim polêmicos, né? Que fazem a gente pensar. Tem uma música dele muito conhecida chamada Deutschland, Alemanha, que fala sobre a história da Alemanha. Assista, ouça essa música, Deutschland, do Rammstein. É uma boa crítica da sociedade e é uma música bem polêmica que fez as pessoas se mexerem e falarem dele, né? Grande poeta de formação erudita e que tem algumas partes ali nessa música que eu vejo uma influência grande de Bach ali, né? Então, diga se você está de acordo aí. Já conhece esse músico alemão, Rammstein? Coloca aqui nos comentários quais são os músicos que você conhece. Você gosta mais de rock? Você gosta mais de música erudita, de música pop? Coloque aqui quais são os seus cantores preferidos, seus instrumentistas preferidos. Vamos falar sobre isso daí também. Música é uma ótima maneira de se aprender línguas. Então busque boas músicas e procure cantar. Busque a letra e cante junto. No YouTube tem muito disso daí. E assim você também aprende também muito mais rápido. Como é que a gente fala aprender? Como a gente fala aprender com música? Die Musik. Mit Musik lernen. So wir sagen hören, ouvir. Hören, zuhören. Musik, hören, ouvir música. Ich höre dich zu quer dizer eu estou prestando atenção ao que você está falando. Zuhören. Bitte zuhören. Por favor, ouçam com atenção, tá? Então tem essa diferença. Sprechen, quer dizer falar. E nós temos também o verbo lesen. Lesen ist gut. Wir hören und wir lesen. Und wir sprechen nach. Nós repetimos. Nachsprechen quer dizer repetir. Hören, lesen und nachsprechen. Né? Essas são as etapas para a gente utilizar, por exemplo, o site nachrichtenleicht.de. Also, ich empfehle dir, Gruppen im Internet zu suchen und em social media. Procure grupos na internet e junte-se com pessoas que também estão aprendendo, né? Quando eu era mocinha, eu escrevia cartas, né, por escrito, a gente ia para o correio e recebia as cartas. Mas hoje a gente pode fazer tudo pela internet com aplicativos gratuitos de internet. Quais são os aplicativos para você aprender? Além do Duolingo e do Busuu, temos também, por exemplo, Babel. São aplicativos muito conhecidos e que são gratuitos para os níveis iniciantes, tá? E não tem só de alemão, não. Qual é o aplicativo que você utiliza para ensinar português e, em troca, praticar o alemão ou inglês, outras línguas? É o Tandem. Tandem quer dizer trocar, né? Dar e receber. Tandem é uma palavra também que vem do latim. Tandem. Gostou dessas dicas, gente? Se você gostou, curta aqui agora, compartilhe com seus amigos e salve para você, porque só assim o YouTube entende que é um material de qualidade e distribui mais. Muito grata por assistir e até o próximo vídeo. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.